Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Um grande beijo aí para vocês, fiquem ligados que a nossa aulinha hoje é na disciplina de História. Isso mesmo, né? Todo mundo ligado aí, porque vem assunto novo. Na aula passada, nós abordamos aí um conteúdo interessante e bem diferente do que vivemos nos dias de hoje. Nós abordamos, a escola ao longo do tempo. E aí a gente viu que houve uma grande diferença, Houve uma grande evolução. E aí isso teve seus pontos bons e seus pontos ruins, ou seja, positivos e negativos. A gente viu nas escolas, ao início, quando tudo iniciou, como as escolas eram antes, Que as crianças não tinham vez nem voz. Se as crianças desobedecessem, ia para o castigo no milho. Se não soubesse a atividade que tinha sido direcionada para elas, chegando na hora de pedir esta atividade, o aluno não conseguisse, o que acontecia? Eles podiam até levar bolo, uma palmatória na mão. Mas a gente viu que nós conseguimos, reverter este quadro. Nós, hoje, vivemos uma escola diferente. Vimos também que mesmo a escola dando vez, dando voz aos alunos, Hoje o aluno pode falar, pode estar trocando ideia com o professor, pode estar ali tendo toda uma interação. A gente viu que mesmo com isso, com essa mudança, com esse desenvolvimento, a gente viu que não deixou de existir problemas, E a gente viu esses problemas aí e que a cada dia está sendo batido na tecla, buscado soluções e chegaremos lá, Se assim Deus nos permitir, chegaremos a uma solução boa e viável para todos. Hoje, nós vamos abordar, hoje, sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, nós vamos abordar este conteúdo aqui, cidades e municípios. Porque tia falou da escola e falei também, que o tema de hoje tem a ver com o tema passado. Por quê? As cidades e municípios, elas têm esse órgão chamado de escola, E aí a gente vai ver hoje qual é a responsabilidade de cada um, E as cidades e o município. É de responsabilidade, O bem-estar das pessoas, o bom desenvolvimento, a urbanização, através dos serviços políticos e municipais, construir, limpar, manter as ruas e as avenidas limpas, construir e manter hospitais, postos de saúde, escolas, creches, centros esportivos e culturais, praças, parques, pavimentar as ruas, providenciar medidas de saneamento, estimular o turismo, zelando pelos serviços de qualidade da nossa cidade. Tudo isso é responsabilidade da prefeitura da nossa cidade. Tudo isso é o prefeito que precisa estar aí tomando providências para resolver tudo isso, E aí, a gente vendo tudo isso, a gente vê também um pouco de uma aula que passou e que a gente falou do início da evolução, das pessoas. Como foi que tudo se desenvolveu? Porque hoje é responsabilidade do prefeito fazer tudo isso. Porque houve um desenvolvimento. No início de tudo, viviam-se os nômades, As pessoas que viviam sem lugar certo para viver. Eles viviam de um lugar para outro, assim vendo até descobrir um lugar bom para se viver, para morar.
E aí, com o passar do tempo, eles encontraram essa solução, né? Encontraram essa forma. Eles acabaram se cansando da vida de vai e vem, de para em um lugar e tudo. Só que eles tinham essa vida, mas eles tinham união. Eles trabalhavam em conjunto, eles estavam ali o tempo inteiro combinando uns com os outros, como ia ser. Eles tinham a troca de alimentos, eles tinham a troca de serviço, quem ia trabalhar hoje, quem ficava cuidando da comida, e tinha sempre aquela troca, aquela combinação entre eles. E aí, através desse desenvolvimento social que eles tinham em grupo, eles um dia resolveram firmar a sua morada. Os nômades deixaram de ser nômades, ou seja, deixaram de estar perambulando de lugar para lugar. E aí eles construíram a sua cidade, né? Eles foram, com o passar do tempo, eles resolveram construir o seu espaço, né? Fixar seu lugar e desenvolver lá um trabalho coletivo. E tudo isso começou há pelo menos aí uns 5.000 anos, em um lugar chamado Mesopotâmia, né? Era uma terra entre os rios. Hoje nós vivemos em cidades, né? E graças a esses povos aí que alcançaram os seus objetivos e que através deles, hoje nós estamos tendo essa aula aqui, né? Através de aparelhos, de redes tecnológicas. Por quê? Porque eles tiveram essa iniciativa, né, de parar em um canto, em um local, e ali começar a desenvolver uma cidade. E aí nós temos aqui a cidade e também os municípios, né? Temos a cidade e os municípios. E aí eu vou estar mostrando aqui para vocês, né, uma parte, né, que é uma parte mais importante, as cidades é uma parte mais importante. O local, né? Eu quero dizer para vocês, uma das partes mais importantes de uma cidade, né, é o centro comercial. É o local onde as pessoas fazem um movimento econômico. É onde as pessoas compram, vendem. É o local onde é estabilizado ali as lojas, os bancos, os escritórios, restaurantes e por aí vai, viu? Várias coisas, vários pontos comerciais em que as pessoas vão, ó, faturando, certo? Para poder essa cidade ter um capital e desenvolver e começar a crescer. Então, toda cidade tem um centro comercial, não é? Onde as pessoas compram e vendem, comercializam alguns produtos, né? E aí a cidade vai desenvolvendo e vai crescendo. E depois que essas cidades crescem, né, a gente vê que elas acabam se tornando em metrópoles, né? Acabam virando metrópoles, ou seja, cidades muito grandes, né, capitais. E nessas capitais, né, a gente encontra várias coisas, porque a capital ela já é bem mais desenvolvida do que as cidades. As cidades ela tem muitos recursos já, né? E aí a gente consegue aí tá vendo a diferença que existe entre cidade, município e metrópoles, né? Os municípios são os locais, né, próximo à cidade. E aí eu tenho aqui, ó, como vocês estão vendo, uma metrópole. A metrópole são cidades grandes, como eu acabei de dizer para vocês, que possuem melhores equipamentos urbanos, né, para atender melhor a população, como bons aeroportos, serviços de transporte, etc. Aí são consideradas metrópoles por esse motivo, por elas terem muitas coisas a oferecerem além da cidade. Metrópole é um termo que se designa as cidades principal ou capital
de um determinado país. Ou ainda alguma cidade que, por algum motivo, exerce influência cultural, social e econômica, né? Ela, além de ter tudo isso, além de ser grande, de ter um bom comércio, de ter aeroportos, de ter muitas coisas, ela ainda favorece com grandes indústrias, com grandes empresas, né? Apoiando as cidades menores e os municípios com recursos para aumentar os capitais. E nós temos também, né, antes das cidades ficar tão grandes assim, né, elas vêm do município. E os municípios, eles ajudam no desenvolvimento da cidade e existem cidades grandes e cidades pequenas. As cidades grandes, elas se transformam em metrópoles, como eu falei. Mas as cidades pequenas, né, como é o caso, alguém conhece que cidade é essa? Isso aí, a nossa cidade, né, cidade do interior. Aqui, essa foto aqui é de Serra Talhada, da nossa cidade. Isso aí, Serra Talhada, Pernambuco, né, o estado de Pernambuco. E aí, tem as cidades grandes, que apresentam características de cidades urbanizadas, que tem avenidas, praças, monumentos, lojas comerciais, shopping e outras pequenas, como é o pequeno comércio, né, com o pequeno comércio e poucas ruas em uma população reduzida. Então, a nossa cidade é uma cidade metropolitana, não é isso? Interiorana. Por quê? Porque ela é do interior, não é isso? E todos têm direito a uma cidade bem organizada e também têm o dever de cuidar dessa cidade. Nós, né, temos aí, como a tia falou, que o prefeito é responsável por uma demanda de coisas, muitas coisas ele é responsável, não é? Mas a população, as pessoas que moram nessas cidades, nesses municípios, eles também têm seus deveres. Eles não devem cobrar do prefeito apenas os seus direitos, mas os seus deveres. Se o prefeito tem o direito de organizar as praças, né, de pavimentar as ruas, de colocar coleta de lixo, de olhar as ruas, as cidades, como é que anda a eletricidade, se os postos estão escuros à noite, né? Se ele está vendo também o órgão que distribui a água para a cidade, se está tudo ok. Ele vê tudo isso, ele tem que ver tudo isso. Só que é um direito nosso, como cidadão, de manter as coisas em ordem. Se nós ganhamos no nosso bairro, digamos um exemplo, uma pracinha bem bonita, bem organizada, ele faz ali, constrói uma praça para aquele bairro. O que é que as pessoas daquele bairro têm que fazer? Devem manter a pracinha limpa, plantar árvores, aguar as plantinhas se o jardineiro da prefeitura não vier, não deixar as plantinhas morrerem, não quebrar os bancos. Se tiver balanço, brincar, mas não quebrar. Do mesmo jeito, qualquer tipo de parquinho que tiver, a gente tem que manter a ordem. Não pode quebrar, não podemos ser vândalos e quebrar as coisas. Porque ele colocou ali no nosso bairro ou em qualquer outra parte da cidade, mas ele faz as coisas e para a população através dos impostos que nossos papais, que nós professores e os papais e vocês quando ficarem adultos vão pagar com impostos, certo? Uma agulhinha que a gente compra, ela é bem pequenininha, mas a gente paga imposto daquela agulhinha, certo? Vai uma partezinha do dinheiro daquela agulha para o governo e o governo transforma esse dinheiro em coisas boas para a população. Precisa ser assim, certo? E nós devemos
temos que ter a obrigação, né, o pensamento de pensar assim: foi o prefeito que colocou, mas custou o dinheiro dos nossos impostos e nós temos que zelar por isso. Até porque se a gente for lá quebrar a praça, quebrar os banquinhos, quebrar postes que está iluminando, vai ficar tudo escuro, a praça vai ficar feia, não podemos pichar porque vai ficar tudo feio, riscado. Então a gente tem que preservar para todas as pessoas que vieram até a nossa cidade ficar lisonjeado, ficar feliz, elogiar a nossa cidade, dizer que a nossa cidade é bonita, bem zelada, porque tudo isso não depende do prefeito, certo? Depende da população. É a população que tem que ter respeito, é a população que tem que cuidar daquilo que é colocado na sua cidade. Ela zelando, ela vai ter muito mais tempo aquilo que foi ganhado no seu bairro, tá certo? E aqui eu coloquei uma foto, né, mostrando uma cidade do interior, que é uma cidade menor, com mais árvores, mais arborizada, e aqui uma cidade metropolitana, ou seja, uma cidade da capital, né, uma metrópole. E aí, vocês podem estar fazendo aí a comparação, como é diferente. Essa daqui tem mais prédios, né, mais arranha-céus, e essa daqui tem menos. Então, há uma diferença dessas cidades, né? E tudo depende de nós, cidadãos, né, que recebemos aí o trabalho do nosso prefeito, dos nossos vereadores, certo? Porque é um grupo, é uma equipe que trabalha pela população, tá certo? Então, gente, hoje a gente aprendeu aí sobre cidades e municípios e espero que vocês tenham compreendido. Pesquisem mais sobre o conteúdo, porque o nosso tempo é resumido. Espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo, um excelente final de semana e até a próxima. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração e grandes estudos. Bons estudos com a família, ok? Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Opa! Começou a gravação da minha aula. Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estão bem? Que coisa boa! Eu também estou bem, graças a Deus. Gente, hoje é sexta-feira, né? 17/7/2020. E hoje nós vamos ver aula de história. E vocês me pegaram aí cantando uma música. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Gente, sabe por que estou falando de música, de rua? Porque nós vamos falar de bairro. Na aula passada a gente falou sobre cidades e municípios. E esta aula é sobre bairro. E aí nós vamos falar sobre o bairro e sobre uma pessoa importante que visita o nosso bairro, que é o carteiro. E o que acontece também, não é? A forma que é feita a carta para poder chegar até a gente. Vamos ver tudo isso na aula de hoje. A aula de hoje vai ser muito interessante. É bom ficar, de olho e ouvido bem aberto, tá certo? Então vamos lá. Vamos conhecer também os bairros
Vocês sabiam que, claro, vamos conhecer os bairros, aula sobre bairro, mas vocês sabiam que os bairros, eles se dividem de forma bem diferente, se divide assim em quatro, tem 4 tipos de bairros e nós vamos conhecer todos eles hoje. Vamos lá. Para iniciar, né, toda cidade começa pelo vilarejo e aquela vilinha pequena vai crescendo, vai criando mais famílias, mais pessoas vão construindo e daqui a pouco se transformou em um bairro. Mas para ele se transformar em um bairro de verdade, ele precisa passar por um processo, precisa ter um montão de coisa. Precisa ser calçado, né? Precisa ter saneamento básico, precisa ter água, luz, precisa ter coletor, que são os carros de lixo, não é? Que passam aí nas ruas para coletar os lixos. Precisa ter praças, precisa ter várias ruas. E sabe uma coisa interessante que tem aí em tudo isso? Vocês sabiam que as praças têm nome de pessoas que fizeram parte da construção de um bairro há muito tempo e que essa pessoa já faleceu, e aí as pessoas em homenagem, as pessoas que estão vivas, em homenagem a essas pessoas que fizeram parte da formação do bairro, pega o nome dessas pessoas e coloca no nome das praças, coloca no nome das ruas. O nome da sua rua é o nome de alguém que foi importante ali na formação daquele bairro. Na nossa cidade tem a Praça Sérgio Magalhães. Sérgio Magalhães faz parte, não é, de um dos portugueses, faz parte da família de um dos portugueses que fundou a nossa cidade, que iniciou por uma fazenda que foi crescendo, crescendo, e hoje é a cidade de Serra Talhada. Mas teve aí Agostinho Nunes de Magalhães, que foi quem iniciou a nossa cidade. E aí tem a Praça Sérgio Magalhães. Tá vendo que o sobrenome é igualzinho de Agostinho Nunes de Magalhães? Aí a Praça Sérgio Magalhães. Então essa pessoa, ela era descendente de Agostinho Nunes de Magalhães. Pessoas que fizeram parte da história, da fundação daquele bairro, tem os seus nomes homenageados a partir dos nomes que são dados às ruas e também às praças. O bairro, para ser formado, ele precisa ter banco, precisa ter lojas, precisa ter casas comerciais, precisa ter um montão de coisas e também ter aí o endereço. Por isso que eu mostrei para vocês, ó, o carteiro. Porque o carteiro é uma pessoa que precisa estudar bastante e precisa conhecer as ruas, precisa conhecer o bairro, precisa conhecer tudo direitinho para poder ele saber desenvolver aí o seu trabalho bem feito, para que ele não possa estar voltando aí com as suas encomendas do correio de volta até o correio, porque não encontrou o endereço. E falando nisso, esse rapaz passou aqui na minha casa e deixou esta linda caixa. E o que será que tem dentro dessa caixa? O que será? Eu vou colocar minha mão aqui dentro e vou descobrir. Vamos descobrir juntos o que será, o que será. Já que ele é carteiro, tcharam, ele deixou-me uma carta nesta linda caixa. E vamos descobrir. Mas antes de descobrir o que tem dentro da caixa, eu vou dizer para vocês que foi uma emitente chamada Lúcia, minha amiga Lúcia. Ela me mandou uma carta e eu sou a destinatária. A carta chegou ao meu destino, a mim. E Lúcia colocou o nome dela na carta, né? Ela que me enviou a carta, olha só. Ela me enviou a carta, tá o nome dela aqui, o endereço dela.
Se eu quiser retornar a carta, escrever, eu mando nesse endereço que está aqui e os carteiros de lá, da cidade dela, vão encontrar e vão entregar a carta. Ela diz que mora em Olinda, Pernambuco. Então está bem pertinho, é bem aí, na rua Duque de Caxias, 103. E ela manda no meu endereço que fica aqui atrás da carta, olha só, o meu endereço. Ela colocou aqui para Graciela Malta, na rua Francisca Romão, aí colocou o meu CEP e colocou Serra Talhada, Pernambuco. E aí, para os carteiros encontrarem meu endereço, eles precisam do código de endereço postal, ou seja, o CEP, é o CEP, essa numeração aí que ele vai encontrar a minha casa. Mas sem mais delongas, vamos ver o que tem aqui dentro, qual é o assunto da cartinha. Olha, gente, a carta é desenhadinha, olha que amor. Ela mandou cheia de desenho, vou ver. Aqui no início ela coloca assim, Lúcia, dia 10 de julho de 2020. Hoje são 17, então está com quantos dias? 7 dias que ela escreveu a carta para mim, porque ela escreveu dia 10. Aí ela colocou assim, olá amiga, como está? Espero que esteja bem. Como estão todos, seus irmãos, seus pais e as suas aulas online? Está gostando de dar aulas assim? Eu não estou gostando, eu gosto de estar perto de vocês. Mas ela não está ouvindo, então vamos continuar com a leitura. Ela colocou assim, aqui está tudo bem, eu estou gostando das aulas assim, à distância. Tenho imensas saudades suas, não vejo a hora de tudo isso passar e eu ir aí em Serra Talhada para conhecer a escola onde você trabalha e também a sua turma de terceiro ano. Fiquei curiosa porque você falou que além deles serem crianças lindas, são também muito inteligentes. Ih, gente, tá vendo que eu falo bem de vocês? Que coisa maravilhosa. Espero que possamos estar juntos em breve. Um grande beijo para ti. Outro em seus irmãos e seus pais. Lúcia. Aí ela colocou no final, PS significa pós-satisfatório. Ela quis colocar alguma coisa, na hora da carta ela esqueceu, aí no final ela colocou PS. Aí ela colocou assim no PS, manda um beijão para os seus alunos do terceiro ano. Mando sim, com todo amor. Beijão para vocês da tia Lúcia, minha amiga, tá? Então, gente, vamos voltar aqui para nossa continuação da nossa aula, né? Sim, eu falei para vocês que a gente ia conhecer os tipos de bairros que existem na nossa cidade, não é isso? Os tipos de bairro que existem. Existe o bairro residencial, que são só os bairros onde tem casas, somente casas, moradias, local onde as pessoas moram. Um bairro tranquilo, calmo, que não tem barulho, certo? Esse é o bairro residencial, onde tem mais casas, onde as pessoas moram. Tem o bairro industrial. Esse bairro aqui é um bairro onde só tem indústria, ou seja, fábricas, né? As fábricas. Alguns operários, né? Às vezes moram lá no trabalho, moram nas fábricas. Mas não são todos. Alguns vêm trabalhar e voltam. Então, bairro industrial onde tem as indústrias, onde tem as fábricas, onde confeccionam as coisas que vão para as lojas depois. E temos também o bairro comercial, esse eu sei que vocês conhecem, já visitaram várias vezes o centro da cidade, né? Junto com a mamãe, com o papai para fazer compras. O bairro comercial é o bairro onde tem lojas, bancos, praça de alimentação, onde tem um montão de coisas para vender, certo? É o bairro de comércio, é o bairro onde tem movimento de dinheiro, de compra e venda, certo? É o centro, na maioria das cidades é no centro, o bairro comercial. E temos aqui o bairro histórico. Eu escolhi essa imagem porque assim, eu acho muito bonita.
essas casas bem antigas, né? E o bairro que eu vou mostrar para vocês aqui é um bairro histórico. O bairro histórico são bairros que foram criados, ó, de muito e muito tempo atrás. Foram criados, né? Eu escolhi esse aqui, que é em Salvador, na Bahia. São bairros onde boa parte das construções são antigas e faz parte aí da história da cidade. Igrejas, sobrados, né, são construídos na época da colonização do Brasil, quando o Brasil começou, ó, a se desenvolver, né? E aí, esses prédios mais antigos, eles são considerados aí patrimônios históricos, onde patrimônios históricos, né, são visitados por turistas de todo lugar do mundo, né? Todas as pessoas que viajam, seja lá em Salvador, né, na Bahia, seja aqui em Serra Talhada. Nós temos aqui em Serra Talhada, né, poucos pontos turísticos, mas nós temos a Casa da Cultura, né, que conta a história de Lampião. Temos o Museu do Cangaço, nós temos o Museu do Cangaço, que fica próximo aqui à minha casa, aqui na estação, né? Tem a Praça Sérgio Magalhães. São poucos os pontos turísticos da nossa cidade, mas nós temos, né? E são pontos onde as pessoas que chegam querem ir até lá, tirar fotos e levar lembranças destes lugares. Então, bairros históricos são bairros onde tem história, onde conta a história do início de tudo, né? Tem a concha acústica aqui também, que foi o início, tem a primeira igreja da nossa cidade, que é a Igreja do Rosário, e tem, né, lá antigamente tinha na Praça Sérgio Magalhães o Coreto, que era um lugar onde as pessoas faziam show ao vivo ali na segunda-feira, dia de feira, né? Era bem assim animada a feira por conta do Coreto, onde ficava lá música ao vivo. Então, assim, a gente tem várias coisas na nossa cidade também muito interessante. Então, os bairros históricos são esses, né? Que tem o início da história e tem coisas mais antigas para dizer como foi que tudo começou em uma cidade. Tá certo, gente? Então, os bairros são assim. Tem esses tipos de bairros, em todas as cidades tem esses tipos de bairros, ok? Então, ficamos por aqui. Um grande beijo e até a próxima aula.